Olá, bem-aventurados, filho e filha do Altíssimo, tudo bem com você? Tenho certeza que sim. Bom, amigos, queria explicar para vocês que sempre faço um vídeo às quartas, outro aos sábados, e nessa quarta não consegui fazer por motivo de trabalho, de muito trabalho, não consegui fazer, mas aqui estou. Graças ao Eterno por mais essa oportunidade. Vamos ler o capítulo 17 de Mateus. E só para relembrar, também para não perder o costume, lemos anteriormente no 16. Religiosos pedem um sinal, o fermento dos religiosos. Deus revela Jesus Cristo a Pedro e Jesus prediz seu sacrifício. Hoje veremos a transfiguração do Senhor Jesus, a cura do menino possesso. Jesus prediz novamente o seu martírio e Jesus paga o imposto secular. Vamos começar? Que o nosso Pai Celestial conduza essa leitura, que Ele abra nossa mente, o nosso entendimento, que Ele fale conosco e que o Espírito Santo nos capacite a reconhecermos e a entendermos a sua voz. Amém? Vamos lá. Então, no último versículo do 16 que lemos, estava escrito: com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. O Senhor Jesus falou isso. E aí, essa profecia cumpriu-se 6 dias depois. Lembra que falei sobre isso? Então vamos começar o 17. A transfiguração de Jesus. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então ele foi transformado. Os discípulos puderam ver o Senhor Jesus na sua forma glorificada, na forma que ele virá, na forma que ele é em seu reino. Então os discípulos experimentariam ali a perda do Senhor Jesus, a morte dele naquele madeiro. E o Senhor estava preparando eles cada vez mais sobre isso e os presenteou com essa maravilhosa visão, essa experiência que eles tiveram de ver a face do Senhor resplandecendo como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Imagina, que alegria e que experiência essa dos discípulos. 3. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés representando a antiga aliança, só para relembrar. Elias representando todos os profetas e o cumprimento da palavra do Eterno. Em Deuteronômio 34 diz que Moisés, vale lembrar, que Moisés morreu com a idade de 120 anos. Em Judas 1:9, no Novo Testamento, em Judas 1:9, diz que o arcanjo Miguel disputou com o diabo a posse do corpo de Moisés. Em 2 Reis 2, lemos que Elias foi levado aos céus num redemoinho, num carro de fogo, com cavalos de fogo. Então, esses eram aqueles que os discípulos tiveram a visão ali, que estavam com o Senhor Jesus. Continuando. 4. Expressando-se Pedro, quando viu, à frente, conversando ali Moisés, Elias e o Senhor Jesus, ele disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Estavam felizes, sentiram prazer. Ele falou: é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A gente vê aqui a necessidade do homem de que o Senhor habite, em templos feitos por mãos, Podemos dizer isso, porque ele queria aqui fazer 3 tendas para que eles ficassem ali.
mas já não, o Senhor Jesus não veio mais, ele veio cumprir, mas ele não veio continuar, dar continuidade à antiga aliança, né? O tabernáculo, o Santo dos Santos, onde os sacerdotes entravam uma vez por ano, se tivessem em pecado morreriam, aquela história toda que conhecemos. Era a nova aliança, né? Então quando Pedro fala isso de fazer tenda para cada um, ele nem termina de falar, né? No 5 a gente vê aqui, ó, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo, que a voz dizia, o que eles ouviram? Este é o meu filho amado, com quem me regozijo, a ele a ele atendei. Então acabou-se, né? Eles pararam de ter aquela visão, ouviram a voz do Senhor falando, a ele atendei, né? Então não era para eles se preocuparem nem seguirem, né? Moisés e Elias. Eu vejo aqui que a nova aliança que o Senhor tanto quis nos mostrar, e aí a voz vem do céu e diz, este é o meu filho amado, em quem me regozijo, nele eu me alegro, a ele atendei. 6. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, ficaram aterrorizados. Quem não ficaria, né, vendo isso tudo? Ficaram aterrorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse, levantai-vos e não temais. 8. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou, a ninguém conteis a visão que tivestes. Então eles tiveram uma visão, né? Há quem diga que pelo fato de haver uma disputa entre o diabo e o arcanjo por causa do corpo, então Deus adiantou, né, e ressuscitou a Moisés e levou, e por isso que ele apareceu. Quem sou eu para falar exatamente, né, o porquê disso tudo aconteceu? A gente fala gotas, né, grãos que a nossa compreensão permite, mas aqui no 9 o Senhor Jesus fala, ninguém conteis a visão. Eles tiveram uma visão, né? E tem toda uma representação, todo um significado nas figuras de Moisés, de Elias e do Senhor Jesus. E aí, ninguém conteis a visão, né? Até que o Filho do Homem, ele mesmo, ressuscite dentre os mortos. 10. E os discípulos lhe perguntaram, então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Então, os escribas, nós sabemos quem são, né? Eram pessoas que eram pagas para ensinar a lei e a tradição, né, judaica ao povo, e eles falavam então que era preciso, antes do Messias vir, era preciso que viesse o Elias, né? E aí eles perguntam isso, e no 11 o Senhor Jesus responde, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Então o Senhor Jesus estava repetindo a frase, né, o ensinamento que os escribas falavam. Aqui no 11 ele diz isso, mas aí no 12 ele fala, eu todavia vos afirmo, Elias já veio, mas eles não reconheceram, e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles, né? O Senhor Jesus mais uma vez preparando, isso está prestes a acontecer, se preparem. Da mesma forma que Elias sofreu, né, que já veio, eu também sofrerei. Quem era esse Elias, né? Será que era reencarnação? Né? Não é isso, pessoal. No 13, os discípulos entenderam, está escrito, os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Já vimos também sobre isso, não é nesse sentido de reencarnação de Elias, é na força, né? Na similaridade de propósito. Já vimos que eles denunciavam os pecados dos poderosos, eram no mesmo espírito, né? Então, João Batista, no mesmo espírito de Elias, e eles eram profetas, né? Elias foi ameaçado por Jezabel, mulher do rei Acabe. João perdeu a cabeça a pedido de Herodias, mulher do rei Herodes. Enfim, era nessa similaridade de propósito que vem essa compreensão. No 13, né, os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que havia falado. Então Elias já tinha vindo.
Continuando, 14, a cura do menino possesso. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo, outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Se referindo aos discípulos, dando uma chamada de leve ali, nos discípulos, porque o Pai tinha levado para os discípulos não resolveram. E aí o Senhor Jesus fala isso, até quando estarei convosco? Até quando vos tereis de suportar? Trazei-me aqui o menino. 18. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Sabemos que nem todas as doenças é caso de possessão demoníaca, há casos e casos, mas o Eterno, o Criador, nosso Pai Celestial, Ele tem o poder para curar, para libertar e para salvar, seja toda situação, toda e qualquer situação. Então, o menino ficou são, 19. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? 20. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé, atenção, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Eu falei mais um nada aqui, mas só tem um, no 20. E nada vos será impossível, Nada vos será impossível. Fé, o uso da palavra também aqui, falar para o monte, passa daqui para acolá, e ele vai passar. A fé, o uso da palavra também. Romanos 10, 17, nós lemos que de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Eu acho tão bonito quem ter fé. Eu queria ter mais fé. Você pode ter fé lendo a palavra, ouvindo a palavra, e o Espírito Santo vai enchendo você de fé e te fortalecendo. É assim que vem a nossa fé. 21. Aí o Senhor Jesus explica, o porquê que eles não conseguiram expulsar também, o demônio daquele jovem. Contudo, essa espécie, o Senhor Jesus fala, contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Oração e jejum. Duas dicas super importantes aí, então, que o Senhor Jesus passou para os discípulos e passa para cada um de nós. Continuando, Jesus prediz novamente o seu martírio. No 22, ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então profunda tristeza abalou os discípulos, a palavra fala. E como os discípulos, também temos inúmeros motivos para ficarmos tristes, cada um de nós, e seremos abalados pelos problemas da vida, pelas decepções, pela maldade desse mundo, pelos mais diversos motivos, mas que nunca esqueçamos, jamais esqueçamos que assim como no terceiro dia ele ressuscitou, e falou aqui, no que ele falou aqui no próprio 23, eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. O terceiro dia chegará também para nós, e toda tristeza terá fim, com certeza. Jesus paga o imposto secular. Continuando, 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sempre tem, sempre tem. A gente vai lendo aqui e a gente sempre vai vendo a menção sobre dinheiro, sobre
tradição, né, sobre as coisas que invalidam a própria palavra do Senhor e que irritavam profundamente o Senhor, né, o Senhor Jesus. E aí chega então esses cobradores de impostos, né, das 2 dracmas, porque era cobrado, esse imposto era cobrado anualmente de todos os homens com 20 anos acima, né, 20 anos para cima eles tinham que pagar o imposto, com a justificativa de manutenção do templo, né, era equivalente a 2 dias de trabalho braçal. Então os cobradores perguntam isso a Pedro, e Pedro responde, sim, paga, né, 25. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro, Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? O Senhor Jesus, né, perguntou isso para Pedro, mas ele sabia todas as respostas, e toda pergunta era para provocar um raciocínio, não necessariamente para se ter uma resposta, né? Então o Senhor Jesus pergunta para eles, de quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? No 26 o Pedro responde, dos estranhos. Ao que Jesus concluiu, logo estão os filhos livres dessa obrigação, né? Se o templo, então, o Senhor Jesus nos faz entender aqui com essa pergunta dele, que se o templo, então, era a casa do Senhor, por que os filhos tinham de pagar impostos, né? Porque ele pergunta aqui, os reis da terra cobram dinheiro dos seus filhos, a família real paga imposto. Então, se o templo é a casa do Senhor e ele era o filho de Deus enfim, o filho tem que pagar imposto. 27. Entretanto, o Senhor Jesus continua, entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar. Olha que interessante esse versículo, é o último versículo desse capítulo. Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, que equivale a 2 impostos, né? Ao imposto de 2 homens. Vale mais que a dracma, né? E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu também. Eu fiquei me perguntando tanto o que queria dizer, né, esse versículo. Talvez eu não consiga, não, com certeza eu não consiga compreender tudo, mas um pouco aqui do que eu consigo entender nesse 27 é que, em outras palavras, o Senhor Jesus disse, dinheiro se tira do nosso ofício, né, do nosso trabalho. Pedro era pescador, né, trabalhando, né, ele foi lá e pescou, né, o dinheiro, então trabalhando, tirou o dinheiro que ele precisava. Porque o Senhor Jesus, ele poderia ter transformado qualquer coisa em dinheiro, ele poderia ter pedido a qualquer pessoa dinheiro e dariam, ele poderia fazer qualquer coisa, mas não. Ele estava, como desde o começo, nos ensinando, abrindo os nossos olhos, nos mostrando como deveríamos proceder, né, nos alertando. E entendo então aqui que da força do trabalho, né, da simplicidade, ele tirou o que para muitos é riqueza, né, o dinheiro. Mas ele nos ensina que a verdadeira riqueza se revela nas coisas simples deste mundo. Você enxerga isso? Eu consigo ver isso aqui. Então olha que maravilha acontece, né? Pedro vai lá, pesca e tira ali o que eles precisavam para cumprir com a lei dos homens. Bom, amigos, essa foi minha contribuição com o reino, minha leitura aí do 17. Semana que vem, Deus proverá o dia. O importante é que continuaremos lendo, e a minha oração é que o Senhor nos faça compreender a totalidade dos seus ensinamentos, que a gente consiga extrair o máximo possível, né, de forma coerente, os ensinamentos, aprender os ensinamentos do Senhor. E eu peço a Ele que abra os seus olhos, que abra os meus olhos, que perdoe os nossos pecados e que transforme cada vez mais a nossa vida, e que a gente aprenda a tirar simplicidade, né, da simplicidade as grandes riquezas do Senhor, que não são deste mundo, com certeza.
Um beijo para você e até a próxima, pessoal.